nossa segunda diretiva sobre o sono. Essa segunda diretiva vem resolver justamente que problema? A questão que muitos alunos fazem para mim, professor, eu sou estudante, papá, tenho dificuldade com sono muitas vezes, tenho muito sono na hora que eu começo a estudar. Quanto tempo eu preciso dormir? Posso diminuir o tempo de estudo? Então, vamos responder primeiro essa pergunta. Quanto tempo eu preciso dormir? Eu já disse isso na orientação passada. Você precisa dormir o tempo necessário. Nós sabemos que as crianças dormem muito. As crianças, os bebês. Eu estou com um sobrinho recém-nascido e ele dorme muito, dorme quase o tempo todo. A gente vai visitar o menino e ele está dormindo. Depois minha mãe vai visitar o menino e ele está dormindo. Então o menino dorme o dia inteiro. Enfim, mas isso é próprio da criança pequena, né? Do bebê, do recém-nascido, dormir quase 20 horas por dia. E, ao mesmo tempo, é nesse momento que começa já o início da aprendizagem da fala. Da fala. Então, a criança vai processando uma série de informações. Quando chega 8, 9 meses, ela já começa um pouco menos, ela já começa a fazer emite algumas palavras, né? Angu, angui, babá, papá, e a linguagem vai se desenvolvendo aos 3, 4, 5, 6, com 6, 7 anos a linguagem já está praticamente completamente desenvolvida. O vocabulário não está totalmente preenchido, né? O vocabulário ainda é um vocabulário restrito. Mas falam que a criança dorme muito justamente porque ela está passando por esse processo de aprendizagem da linguagem, né? Que é um processo de aprendizagem praticamente de imersão. Então a criança está aprendendo a falar, prestando atenção a uma série de regras linguísticas. Ela não está aprendendo gramática. Ela não está aprendendo gramática, mas ela está aprendendo como as pessoas falam. Então, por exemplo, aquela situação do verbo do pretérito perfeito. Né? Eu comi, ele comeu. Ele comeu. Né? Eu morri, ele morreu. Aí a criança faz esse processo de abstração. Então, eu comi, eu morri. Aí ela fala assim, eu fazi. Eu fazi. Papai, eu fazi. Então, ela abstrai a regra, né, a regra de que o particípio passado termina com i, e na hora de trabalhar com um verbo que tem uma terminação irregular, né, uma conjugação irregular, ela usa a terminação indevida, porque o processo de abstração dela foi correto. O processo de abstração dela foi correto. E que aquela regra é uma exceção. Isso ela não sabe ainda. Isso ela só vai aprender com o uso. Ela pode falar assim também, eu fazia, ela pode falar ele comeu, né? Ela pode falar assim, ele trazeu, né? Ao invés de falar ele trouxe, ela pode falar ele trazeu. Então, a criança, né, nessa idade da aprendizagem da linguagem, ela dorme muito. E os neurocientistas associam esse excesso de sono justamente a esse processo intensivo de aprendizagem da fala, de aprendizagem da língua. Guardadas as devidas proporções, né, agora nós estamos aprendendo outras coisas que são diferentes da língua, tá? Você pode também estar aprendendo outra língua também, enfim, mas não está aprendendo no processo de imersão, a não ser que você esteja morando no outro país. Mas a nossa questão aqui, qual é? Qual é a nossa pergunta? Você precisa dormir o tempo necessário. Tempo necessário. E o tempo necessário, ele vai de alguma forma mudando à medida que o seu processo de aprendizagem também vai se tornando menos intensivo e mais formal. Mais formal. Então, muitos cientistas falam que enquanto eles estão trabalhando com um processo de pesquisa muito intenso, eles só conseguem resolver o problema, às vezes, depois de uma noite de sono, depois de uma noite de um bom relaxamento, às vezes até sonhando. Há muitos casos na história da ciência em que o cientista resolve certa situação durante um sonho. Ele sonha com uma situação inusitada, aí ele interpreta de alguma forma aquele sonho e ali está a solução do seu problema. A nossa pergunta aqui é essa: professor, quanto eu tenho que dormir? A resposta é essa: o tempo necessário. Isso você vai sentir com o seu organismo. Quem dorme pouco tem sonolência, tem perda de memória, né? Uma pessoa de mais idade pode ter taquicardia com a falta de sono,
tonturas. Então, se você tem algum desses sintomas, pelo amor de Deus, procure um médico, tá? Não sou eu que vou resolver isso. Mas a minha orientação, portanto, para você que estuda é essa. Você tem que dormir o tempo necessário. O tempo necessário. Ok? Não é difícil, né? Dormir o tempo necessário. Eu sou o professor Rubens Sampaio, agradeço a atenção. Daqui a pouco nós voltamos com mais uma orientação sobre a relação do estudante com o seu sono.